Série de mensagens sobre as 9 marcas do membro saudável. E hoje nós vamos abordar 2 marcas de uma vez, né? Você deve se recordar, a primeira marca é: o membro saudável ama a sua igreja. A segunda marca é, vocês se recordam? A segunda marca, o membro saudável é comprometido com a sua igreja. E agora nós vamos abordar: um membro saudável serve e apoia a sua igreja. Então, é uma série de mensagens, estamos no nosso 3º encontro, e eu gostaria de estar seguindo essa mesma linha. Para isso, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. E nós vamos fazer a exposição do versículo 5 ao versículo 11. Antes, eu gostaria de fazer a leitura do 2 ao 4, para entendermos aqui o contexto imediato. Então, todos encontraram? Caso você queira acompanhar, acompanhe na tela ou na Bíblia. Eu vou estar usando a versão João Ferreira Almeida atualizada, tá? Está escrito assim a partir do versículo 1 do capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A palavra do Senhor. Meus irmãos, antes de fato seguirmos a exposição, eu gostaria de passarmos rapidamente sobre o contexto imediato. Você deve se recordar, recentemente nós tivemos uma exposição de Atos capítulo 16, e nós vimos o início da igreja em Filipos, né? Você se recorda que a igreja de Filipos, ela é inserida na principal cidade da região da Macedônia. Então nós temos a principal cidade da região da Macedônia, ela é Filipos, ela é fundada por Filipe II, pai de Alexandre o Grande. E ali naquela região, na região da Macedônia, era uma metrópole romana, existiam muitos ex-combatentes de guerra, ex-soldados romanos, aposentados já, e eles cultivavam muito a cultura romana. Então ali nós temos praticamente uma mini-Roma naquela região, tá? Então, a igreja de Filipos, você se recorda, no capítulo 16 do livro de Atos, ela se inicia quando Paulo ele tem aquela visão, e na visão ele via um homem pedindo por socorro na região da Macedônia. Então eles vão até lá, tem o primeiro encontro com Lídia, a vendedora de púrpura. Mais tarde Paulo prega o evangelho, na verdade expulsa um espírito imundo de uma moça escrava, que aí ela fazia adivinhações. Os donos dessa escrava ficam irritados com Paulo e com seus amigos que estão na viagem missionária, acabam os acusando de estar deturpando a cultura ali inserida já de Roma, por serem judeus, e eles são presos. No episódio da prisão,
é o momento onde que há aquele grande terremoto. Paulo e Silas estão lá cantando e louvando ao Senhor, depois de tomar uma surra. É engraçado, a alegria que independente da situação eles mantêm. E ali naquele momento há um terremoto, as portas da cela se abrem, e o carcereiro fica temeroso, e ele vai se matar, e Paulo fala, não, nós estamos aqui, está tudo bem. E mais tarde o carcereiro e sua família crê no Evangelho, tanto a família de Lídia, tanto a família do carcereiro, todos são batizados, e é ali que se inicia o comecinho, o embrião da igreja de Filipos, tá? E a ocasião da carta? A ocasião da carta é muito interessante. O apóstolo Paulo ele está preso, né? Essa aqui é considerada uma das cartas da prisão. O apóstolo Paulo está preso. Ele está escrevendo por volta do ano 62 depois de Cristo. Epafrodito, que era um irmão, vem trazer uma oferta para suprir as necessidades do apóstolo Paulo. Ele recebe as notícias da carta da igreja que ele havia iniciado, e a partir das informações que ele recebe, ele envia, por meio de Epafrodito mesmo, essa epístola, e que seria interessada lá aos filipenses. Você observa que o início da carta, Paulo ele vai fazer uma breve saudação, ele vai saudar, interessante se olhar no capítulo 1, dá uma olhadinha aí. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Então, possivelmente, Timóteo estava junto com Paulo ali. Ele faz uma saudação, em sequência ele fala sobre que tem orado, né, pelos filipenses. Na sequência do versículo 12 ao 26, ele fala a sua situação e o avanço do Evangelho. Na sequência, ele fala sobre a unidade cristã durante os momentos de luta. Então, muito possivelmente está tendo um período de perseguição aqui sobre a igreja de Filipos. E aqui no capítulo 2, no início do capítulo 2, nós vemos uma exortação ao amor fraternal e à humildade. E na sequência, esses últimos 4 versículos, o pastor Mariotto ele pregou no primeiro dia dessa série. Então, eu quis continuar trabalhando essa bela doxologia, esses breves, esses sublimes versículos que tratam sobre quem é Jesus. Aqui é uma substância profunda, irmãos, nesses poucos versículos. Do versículo 5 ao 11, nós vemos um resumão. Quem é Jesus? Só que é interessante que o apóstolo Paulo, e eu quero que você observe essa junção dos últimos 4 versículos com o qual que nós leremos em sequência, que ele está exortando a igreja. Muito possivelmente a igreja estava tendo, além dos conflitos externos, conflitos também internos, dificuldades. Estava encontrando uma certa rixa ali. Você perceba que ninguém faça nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, Paulo está chamando a atenção, ele está dando a bronca. Paulo está falando, presta atenção aqui, muito feliz vocês mandaram essa oferta. Eu aprendi a viver feliz em toda e qualquer circunstância. Mas Paulo está chamando a atenção aqui. E a carta toda, esses 4 capítulos vai gerar em torno desses poucos versículos que nós leremos agora. Então, vamos para o texto. Continue com a Bíblia mantida aberta, mesmo se for uma tradução diferente, que nós vamos fazer algumas observações. O texto inicia assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A primeira pausa que eu gostaria de fazer é tende em vós, segunda pessoa do plural. Tende, o imperativo. Tende em vós, tenham em vocês. Ele não está sugerindo, ele tenham em vocês. Tende em vós. Ele está impondo, certo? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí você vai olhar na sua tradução aí e vai falar, poxa, no meu não está escrito sentimento. O meu está escrito outra coisa. De alguém está diferente? Atitude. Modo de pensar. Só esses 2. Perceba que sentimento, atitude e modo de pensar são coisas distintamente diferentes, não é verdade? Por quê? Por que essa tradução não contempla dessa maneira? Porque a palavra fornel, a palavra grega, ela não tem
uma mesma palavra que possa contemplar o sentido pleno para o português. No grego, o que significa isso? É uma atitude prática, é uma atitude correta prática. É interessante, essa mesma palavra, ela vai encontrar dificuldade também na tradução do livro de Aristóteles, quando traduzido em português, Ética a Nicômago, no livro 4, eles vão traduzir essa palavra como sabedoria prática. Porque tem tanto a questão do saber, do conhecimento, e do sentimento, do conhecimento, do sentimento e da prática. É uma coisa só, é inseparável. E é muito interessante por causa que essa palavra é a chave daquilo tudo que nós vamos ler na sequência. Porque embora tenha aqui, na sequência, uma declaração de quem é Jesus, o imperativo é, tende em vós o mesmo sentimento. Sabedoria prática. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos seguir nesse texto, no versículo 6. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele, sendo Deus, ele não julgou, subsistindo aqui é o estado de existência, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A comparação aqui embutida nesse texto é muito interessante, porque o homem, na primeira oportunidade que ele teve de ser igual a Deus, ele quis ser. A mentira da serpente a seduzir Eva olha, Deus não quer que você coma desse fruto, senão vocês serão como ele. Na primeira oportunidade, o homem quis ser Deus. Só que Jesus não julgou como usurpação. Isso aqui que era devido, ele não reivindicou isso que lhe servia, isso que lhe era por direito. Não julgou por usurpação ser igual a Deus. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Não, está tudo certinho aqui. Outra coisa que eu gostaria de observar, esse subsistindo em forma de Deus e igual a Deus, ele está fazendo uma declaração acerca que Jesus é Deus. Que Jesus é Deus. Nos primeiros anos, nos primeiros séculos da igreja primitiva, havia uma grande dificuldade de entender a cristologia. Quem era Jesus, de fato? Jesus, ele era um espírito, tem essa ideia. Jesus, ele não era de fato homem. Teve uma ideia que Jesus, ele era homem até os 33, quando chegou quando chegou até os 30 anos, a partir dos 30 anos que ele se torna Deus. Essas heresias eram recorrentes, as pessoas estavam querendo formular uma cristologia, uma doutrina acerca de Cristo. E aqui, se eles observassem as Escrituras, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Jesus era coigual, coeterno e consubstancial. Da mesma substância, ele era eterno e era igual a Deus. Ele era Deus. Então, essa declaração aqui, ela tem que ficar muito importante, porque quando nós analisamos a partir de uma ótica de cristologia, tem que ficar salientado. Mas ele segue. Antes, a si mesmo se esvaziou. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Antes a si mesmo se esvaziou. Geralmente as pessoas, ao interpretar esse texto, elas pensam que a palavra-chave desse conjunto, dessa perícope, desse pedacinho de texto que nós lemos, é a palavra esvaziou, se esvaziou. Mas não é, porque a palavra se esvaziou é gnoses. Para ele chegar à forma de servo, antes ele tem que se fazer homem. Ele teve que se esvaziar. O que é se esvaziar? Se esvaziar é literalmente isso. É tirar de um recipiente tudo que há dentro dele. Cristo se esvazia da sua glória. Ele se despoja da sua glória e assume forma de servo. Ora, como eu vou interpretar a palavra se esvaziar, se eu não tenho glória nenhuma? Eu, Caio, e você? Nós
Então, o foco não é a palavra se esvaziar. Não é se esvaziar. Porque nós já estamos no estado de humilhação. Então, qual é a tônica da palavra, então? Assumindo a forma de servo. Observe que eu deixei de cor de rosa forma lá em cima, forma de Deus, e forma de servo. A palavra forma aqui é o conjunto do ser. Tanto a disposição interna quanto externa. E a palavra servo é doulos. A palavra doulos, no grego, é escravo. O pior escravo. O que é um escravo, Caio? Um escravo é uma pessoa que pertence legalmente a outra pessoa. E essa pessoa, a quem é dono dela, ela vai direcionar, ela vai predeterminar o propósito da sua existência e tudo o que ela faz. Ou seja, não há vontade a partir daquele que é o seu dono. Então, ele assume uma forma de servo. É uma tremenda humilhação. Ele está em estado de humilhação. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Em semelhança de homens. A semelhança de homem é o ser, é a identidade, é o homem em si, os atributos humanos. O Verbo se fez carne, ele habitou entre nós. É isso que está dizendo. Semelhança de homens, de seres humanos, pode estar na sua tradução também, que serve, antropos, e reconhecido em figura humana. Interessante, reconhecido em figura humana. Porque as heresias nos primeiros séculos era que, por ele ser 100% homem, 100% Deus, eles têm que encontrar uma explicação lógica aqui. Como é que pode uma divindade ser 100% homem e 100% Deus? Alguém não deve ter reconhecido ele. Não, ele foi reconhecido como, em figura humana, como homem. Reconhecido aquele que era eterno, aquele que era todo-poderoso, que estava na eternidade. Ele entra numa fresta da cronologia da existência. Aquele que não podia ser limitado em nenhum tempo e espaço, se limita em uma frecha, em uma faísca, e se torna um feto. Ele se torna um feto na barriga de uma jovem. Ele se torna aquilo que há de mais indefeso, um bebê no ventre da mãe. Ele então, aquele que era todo poderoso se faz indefeso. Aquele que controlava todas as coisas agora se limita ao espaço de um ventre. Esse é o nosso Deus. E ele continua, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A si mesmo se humilhou. A si mesmo se humilhou, se tornou. O que é se humilhar? Se humilhar é literalmente trazer para baixo. Se humilhar, derivam as outras palavras. Fraco, pobre, indesejável, medíocre. Essa é a palavra, humilhação, indefeso. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Obediente é devotar todas as suas ações a uma autoridade maior. Aquele que ordenava as estrelas a nascer, as explosões cósmicas nas galáxias. Agora ele se humilha, tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. E a morte de cruz é uma extensão, poderia ser somente até a morte, mas por que ele coloca a morte de cruz? Porque a morte de cruz é uma morte chocante para aquele que lê, principalmente para esses que recebem a carta, principalmente para esses que entendem a cultura romana. A cruz, associar alguém a uma cruz, naquele período, era uma grande ofensa. Porque somente os delinquentes, os maiores marginais, e aqueles que se rebelavam contra Roma, que eram associados a essa palavra cruz. Pois somente esses eram mortos nesse castigo estatal.
que começa lá na Pérsia, e Roma toma, ou deve olhar e fala, poxa, isso aqui, vamos pegar isso aqui que é bom, é de outra cultura, mas funciona bem, vamos punir aqueles que se revoltam. Os romanos assim pensando. Então, até a morte e morte de cruz, suportando o pior castigo mais humilhante que há. Isso no tempo e espaço, estou falando. Você sabe que ainda existe a questão de ser moído debaixo da ira de Deus, que ele receberia. Mas outra coisa interessante, ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Não foi Judas que humilhou Jesus através da sua ganância, traindo o Senhor. Não foi Judas. Não foram os fariseus, por causa da sua inveja, entregando Jesus a ser morto, que os humilhou. Não foram os fariseus. Também não foi Pilatos, por conta da sua covardia, que humilhou Jesus. Não, está escrito que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Ninguém toma a minha vida, eu a dou. Jesus, ele se entrega voluntariamente. Então não é o Império Romano, somente levando um prisioneiro, e como rebelde, prendendo numa cruz, num cravo, antes o açoitando, e ele sendo humilhado, antes mesmo, ele se entregou para essa humilhação. Então isso tem que ficar bem em evidência. A sequência, você vai perceber agora uma subida. Porque nós vimos até agora que este maravilhoso Senhor, ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser por usurpação ser igual a Deus, ante a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora é a segunda parte, você percebe que existe um direcionamento para baixo, agora é um direcionamento para cima. Perceba, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. O que é exaltou sobremaneira? Porque não poderia ser somente o exaltou. A palavra é muito interessante e, se eu não me engano, ela só aparece uma vez no Novo Testamento. O exaltou sobremaneira é uma exaltação sublime, que foge qualquer tipo de classificação já pré-determinada. Não é uma exaltação comum, é uma exaltação extraordinária, sobrenatural, totalmente diferente daquilo que nós, homens, conseguimos conceber. Deus também o exaltou sobremaneira, ele assenta na destra do Pai. Jesus, ele assenta dessa do Pai. Está escrito em Hebreus, nós conseguimos, destrinchando Hebreus, se maravilhar com esse domínio, que significa a simbologia do trono, onde ele está assentado. Ele governa todas as coisas, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E o nome? O que é nome? O nome não é o nome no sentido Caio, não é o nome no sentido João, Marcos, não é Mateus, não é nesse sentido. A palavra nome aqui tem um sentido de autoridade, um sentido de cargo, de função, de autoridade suprema, um nome que está acima de todo nome, numa hierarquia dos poderes mundiais, analisando assim, como se fosse pensa você na sua empresa, lá que você vê o CEO lá, né? Aí depois do CEO tem o gerente, né? Depois tem o diretor, né? O CEO, depois tem o diretor, aí depois você vai baixar um pouquinho, você vai ver o gerente, aí depois você vai ver o gestor, aí depois você vai ver o operador, aí por último você vai ver o estagiário, né? O estagiário está lá embaixo. Lá. Analisando friamente assim, se você analisa os domínios do mundo, do universo, de tudo que há, nessa analogia tosca aqui que eu tentei imprimir, o Senhor Jesus, ele está acima de todo nome. Então, essa questão tem que ser muito prática nas nossas vidas, porque se Jesus é o nome que está acima de todo nome,
Não tenho por que eu ficar com o meu coração turbado, não tenho por que eu ficar ansioso. Não tem lógica, não cabe na minha cabeça uma coisa dessa. Eu ficar oprimido, sabendo que o meu Senhor, aquele que eu tenho contato direto, se eu dobro meus joelhos e oro o nome dele, e me responde através da sua palavra, aquele que conforta por meio do teu espírito, não tenho por que eu ficar abalado. Não tem por que eu ficar temeroso. Não tem lógica isso. Ele é o nome que está acima de todo nome. E aí ele continua aqui, fechando, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Qual é o nome que Jesus recebe? Ele recebeu, está escrito ali, pelo que também Deus o exaltou sob maneira, ele deu o nome. Qual é o nome? Senhor, é isso, Senhor. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Isso aqui é uma profecia e vai acontecer. O nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Debaixo da terra que você pode entender de duas formas, tanto os mortos, quanto as hostes malignas. Então você vê céus, as hostes celestiais, na terra, os homens, e debaixo da terra, os demônios. Mas esse dobrar joelho, literalmente flexionar um membro, dobrar o joelho, e confessar, que é atribuir verdade, confessar. Só que muitos, irmãos, confessarão de fato Jesus como o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Eles vão confessar de todo o coração, pois o Espírito dobrou o entendimento, quebrou, estilhaçou a pedra do coração. Os ouvidos surdos ele abriu. Aqueles que não enxergavam passaram a ver. É isso que o Espírito faz, arrebentando com as nossas defesas. E assim foi comigo e assim foi com você. Mas muitos não serão dessa forma. Infelizmente não serão dessa forma. Muitos, eles terão que ver, como o próprio Jesus disse, na parúzia, na segunda volta, quando ele retornar, na segunda vinda, ele vindo em glória, em muita glória e poder, cercado dos seus anjos, e aí sim muitos dobrarão os joelhos, chorando, arrependidos, mas esse arrependimento não terá mais efeito nenhum, pois será remorso. Eles não terão mais o que fazer, a não ser prantear e ranger os dentes. Não terão mais o que fazer. Então, o imperativo é: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ao final dessa declaração, é para que todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra Senhor, você se recorda. A palavra referindo-se a Senhor, Jesus como Senhor, só no Novo Testamento é mencionado mais de 600 vezes. Mais de 600 vezes que Jesus é o Senhor. Eu, quando passo na frente da Igreja Universal, toda vez eu vejo Jesus é o Senhor, eu falei, caramba, que slogan maravilhoso. Pena que eles pegaram para eles. É maravilhoso. Jesus é o Senhor. Jesus, o que é o Senhor? Senhor é o Kyrios. A palavra Senhor é Kyrios. O que significa Kyrios? É o Senhor absoluto. É assim que os imperadores, os Césares, eles queriam ser chamados. O Quírio, a maior autoridade dentro do Império Romano, que dominava sobre grande parte do Ocidente. A maior parte do Ocidente. Nós temos aqui Jesus como o Senhor. Opa, não é César, não. Não é. Não é César. Não são os que estão abaixo da hierarquia de César também, não. Jesus é o Senhor, não há o porquê temer, não há porquê estremecer diante da perseguição. Vocês filipenses que estão sendo perseguidos, não há motivo para ficarem angustiados, não há motivo para ficarem entristecidos. Ele vai dizer depois, eu aprendi a viver feliz em todo momento. Jesus Cristo é o Senhor, para o quê? Para a glória de Deus o Pai. Para a glória de Deus o Pai. Tá bom, Caio, você trabalhou esse texto e o que tem a ver com o tema. Por isso eu gostaria de fazer breves, bem breves mesmo, aplicações desse texto.
E lembrando que Paulo ele vai utilizar, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E depois ele vai fazer essa belíssima declaração acerca de quem é Jesus. Mas o imperativo é, tende em vós o mesmo sentimento. Tende em vós a mesma atitude. Tende em vós a mesma maneira de pensar. Tende em vós a mesma sabedoria prática. Tende em vós. É isso que nós temos que ter. É um imperativo, não é uma sugestão. Tende em vós. Bom, se eu vou ter em mim esse sentimento que houve em Cristo Jesus, como eu vou me portar? Como é que eu aplico isso? Quais são os frutos disso? Primeiro, as aplicações, elas estão completamente relacionadas ao texto. Pois, veja bem, se você tem em você a mesma sabedoria prática que houve em Cristo Jesus, você vai reconhecer que a igreja de Cristo é o centro do propósito eterno de Deus. Presta atenção. Não é a tecnologia o centro do propósito eterno de Deus. Não é. Não é a ciência. Não é o Estado. Não é a arte. Não é a televisão. Não é o seu trabalho. Olha que interessante. Não é. Não é o dinheiro o centro do propósito eterno de Deus. O centro do propósito eterno de Deus é a igreja de Cristo Jesus. É a igreja de Cristo Jesus. Por isso, algumas coisas me soam muito estranho quando as pessoas dizem não amar a igreja. Alguns dizem, eu gosto de Jesus, mas o fã-clube dele que estraga tudo. De fato, tem muitos crentes que são realmente chatos. São. Mas quem não é chato? Todo dia, tem um dia que você vai acordar chato, não é verdade? Não é? Pensa bem aí. Tem dia que você acordou aquele mau humor danado. Todos nós somos falhos. Nós temos dificuldades, nós estamos num processo de santificação. A justificação acontece de uma vez, só que a santificação é um processo. Nós temos trabalhado e temos crescido de glória em glória. Nós temos sido amoldados à imagem e semelhança do nosso Senhor. Só que a chave da questão é, você dá a mesma importância para a igreja de Cristo, a mesma importância que o Senhor, conhecedor de todas as coisas. Eu não estou falando do Joãozinho, eu não estou falando do Zezinho, eu estou falando daquele que conhece todos os tempos, desde as eras mais longínquas. Eu estou falando daquele que tem conhecimento do íntimo de cada ser. Você lendo o livro de Jó, você vai ficar assombrado quando você vê ele respondendo a Jó. Onde você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Ele começa a questionar e Jó fica assombrado, não tem o que falar. Depois Jó vai escrever 4 versículos só, fala, pô, desculpa aí. Se este, que é o nosso Deus, ele tem um entendimento que a coisa mais importante para ele ter enviado aquilo que ele tinha de mais precioso, que era o Filho amado, no momento onde Jesus é batizado por João Batista, a voz que vem do alto é, és o meu Filho amado em que acho o meu prazer. Não foi para nenhum da gente, ninguém de nós. Foi para aquilo que ele encontrava prazer. O Pai dizendo, esse aqui é o meu Filho amado em quem encontro prazer. É Jesus, aquilo que dava satisfação para o Pai, em obediência a vida toda, andando em obediência a vida toda. E as tentações severas vindo sobre Jesus, não foi somente durante o deserto, os 40 dias no deserto, não foi somente durante aquele período. O tempo todo, de maneira feroz, o inimigo, Satanás, ele militou contra Jesus. Então, esse entendimento tem que estar bem saliente na nossa mente. Reconhecer que a igreja de Cristo é o centro do propósito eterno de Deus. Isso tem que mover-nos e darmos uma resposta a isso. Novamente, voltando para o texto, Paulo está usando essa declaração para corrigir algumas coisas na igreja. A forma de ser igreja. Ele está conduzindo essa carta para membros, não para instituição, para membros. Depois ele vai citar nominalmente, lá para o capítulo 4. Está tendo uma treta lá, depois você vê no capítulo 4.
A outra coisa que isso tem que suscitar em nós é sustentar e participar de sua missão. Bom, se eu reconheço que a Igreja de Cristo é o propósito eterno de Deus, de todos os propósitos, o propósito eterno de Deus é alcançar um povo para si, redimi-los e trazer esse povo eleito para si. Sustentar e participar da missão da igreja é uma consequência natural. Ora, sustentar como, Caio? Como sustentar? Sustentar moralmente e financeiramente. Pastor Milton Ribeiro, lá da Jardim de Oração, a Jardim de Oração, a igreja lá do Gonzaga, é cheia de tijolinhos, assim. Toda vez que ele vai falar sobre dízimos e oferta, ele fala, olha para cada tijolinho que há nessas paredes aqui. Cada tijolinho dessas paredes foi construída, foi doada, foi fruto do suor de trabalhadores, de irmãos. Ora, meus irmãos, olha para isso aqui, essa cadeira que você está sentado. Essa cadeira que você está sentado está gostosa, né? Principalmente que você tem uma almofadinha, eu gosto de sentar na frente por causa disso. Esse ar-condicionado, lá fora está um calor terrível. Esse ar-condicionado, maravilhoso. A qualidade do som, poxa, se eu tivesse isso aqui em casa, ia ser maravilhoso. As televisões, o local onde nós estamos, a água geladinha no bebedouro, o café que o Bal fez está supimpa. A transmissão, tudo o que está aqui, cada objeto está aqui. Trabalhadores, suor de pessoas. Eu tenho certeza que essa igreja, ela foi edificada debaixo de muita oração, mas também de muito trabalho. Isso aqui é um imperativo para você, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sustentando. Se você identifica que o propósito eterno de Deus é a igreja de Cristo, você tem que sustentar esse propósito e participar dessa missão. Como eu posso participar dessa missão, Caio? Honrando e proclamando o Evangelho pela sua vida e pela palavra. Honrando o Evangelho. Como eu honro o Evangelho? Como eu honro? Sendo um bom funcionário, sendo um bom marido, sendo um bom filho. E para a esfera eclesiástica, para a esfera igreja, como eu posso honrar o Evangelho? Sendo um bom membro, sendo alguém participativo, sendo alguém que está em todas as reuniões, mesmo que seja domingo de manhã, você queira ficar assistindo o Globo Esporte. Nem sei se o Globo Esporte está ainda na televisão. Essas coisas, elas têm um imperativo para nossas vidas. Honrar através desse serviço, através do apoio na igreja local. E proclamar o Evangelho pela vida e pela palavra. Como eu proclamo o Evangelho pela vida e pela palavra? Sendo somente moralmente correto? Não, você tem que falar também sobre o Evangelho, pregando o Evangelho. Não há uma outra forma. As pessoas não vão saber que você é crente, nem vão crer em Cristo Jesus, somente se você bater o ponto no horário certo e não ficar roubando os minutinhos no horário do almoço. Bom, aí é normal. É o básico da honestidade, isso aí tem que ser feito. Então, proclamar, testemunhar, falar, sair palavras da sua boca. Verbalizar. E por último, visando apenas e exclusivamente a glória de Deus. Perceba que o finalzinho do versículo 11 é: toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O fim último de todas as ações da igreja e dos seus membros é a glória de Deus. Não é a glória particular. Não é o meu ministério particular. Não é o meu nome. Não é a boa pessoa que eu sou. Não é a boa projeção social que eu alcancei. Não é a sua figura que importa. Por isso que você, como membro, você não tem que ser notado mesmo. Você tem que ser esquecido mesmo. Você tem que ser doulos, servo, escravo. Escravo de quem, Caio? Do meu Senhor. Quem é o seu Senhor? O Kyrios. Jesus. E por isso você o obedece, assim como o Senhor foi. Então você não procura glória para si. Você não procura ser como ele, como Adão e Eva assim procuraram. Você se submete a uma autoridade.
essa autoridade é o nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de orar, irmãos, encerrando, sobre essa mensagem. E a partir do momento de oração, nós já estamos dispensados já. Amém? Não temos nenhum aviso hoje. Vou orar. Por favor, curve a sua fronte. Eleve o seu pensamento a Deus. Eu gostaria de dar um tempo para você orar. E você se avaliar. E também para que você rogue para si esse sentimento que houve em Cristo Jesus. Essa disposição interna para fazer para a glória de Deus. Pai querido, nós agradecemos por mais uma reunião, nós te louvamos, Senhor Deus, por esse encontro, nós agradecemos por todos que estiveram aqui, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor ouviu as nossas orações durante esse tempo. Aquelas orações que nós fizemos aos nossos irmãos, aos nossos familiares, aos nossos amigos, em favor da vida deles. Senhor, por favor, tome em tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Senhor Deus, coloque em nossos corações, individualmente aqui, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, seu Filho. Por favor, Senhor, nós queremos ter esse sentimento, nós queremos ter essa disposição para servir, nós queremos ter essa disposição para apoiar a nossa igreja, de estar juntos, de ter o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar, como o apóstolo escreveu e há pouco lemos. Senhor Deus, por favor, nos direcione e nos conduza, não para a nossa glória, não para a glória da nossa Igreja Presbiteriana Eclésia, não para a glória da denominação Igreja Presbiteriana do Brasil. Não. Isso é muito pouco, Senhor Deus, para a sua glória somente. Em nome de Jesus. Amém. Amém.